Seja bem-vindo à nossa madrugada de oração. Ouça essa canção em espanhol, que fala o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Reflita na letra dessa canção, mesmo que você não entenda o espanhol, mas ela está falando do amor do Pai. Para você se sentir amado pelo Pai Celestial e que nele, no Criador, nada te faltará. A sua assombrosa, sua grandíssima graça, se sinta amado, amada pelo Senhor. Se sinta amado e amada pelo Senhor. Aleluia. Graça e paz, amados. Que bom ter você na nossa madrugada de oração. Eu tenho uma palavra para a sua vida que é um rema. O tema da nossa semana foi sobre como vencer os conflitos e as crises da vida. E eu gostaria de começar falando sobre conflitos e crises. Elas são geradas através da ansiedade e do medo. E eu gostaria de ler com você no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 3 ao 12. 2 Crônicas, capítulo de número 20, do verso 3 ao 12. Senhor, eu amo a tua palavra. Na nossa igreja, nós declaramos o nosso amor pela palavra de Deus. 2 Crônicas 20, do 3 ao 12, diz assim: Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor. E convocou o jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo, Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Vê como eles nos retribuem, vindo, expulsa-nos da tua presença, que nos fizestes herdar. O nosso Deus, tu não o julgarás? Por que
nós não temos força para resistir. E essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados a ti. Amém? O nosso tema dessa semana, que termina hoje, de segunda a sábado, foi sobre como vencer os conflitos e as crises. E falando como superar ansiedades e medos, porque a ansiedade e o medo é que gera conflitos e crises na nossa vida, nós vemos aqui que Josafá, ele era um rei, mas ele em um certo momento teve medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apresentou ou apregou jejum em todo Judá. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa foi a declaração do rei Josafá, que estava reinando sobre todo Judá. Nós tivemos uma experiência do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, em um certo momento declarar um jejum para toda a nação brasileira e oração, aonde na verdade ele estava dizendo: olha, nós não sabemos o que fazer, mas nós vamos colocar em Deus os nossos olhos, a nossa confiança, na certeza de que o nosso Deus, ele vai então nos responder. E nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que aquilo que o presidente então determinou que a nação fizesse foi algo da parte de Deus. Nós estamos em jejum até hoje, a nossa igreja, há mais de 100 dias. E começamos dia 1º de maio, um outro jejum, um outro propósito que nós estamos. Mas o que nós entendemos nesse texto é que o rei Josafá, ele teve medo. Mas em meio ao medo, ele estava cheio de conflitos e crises. O medo gerou os conflitos e as crises em Josafá, porém ele pôs-se a buscar o Senhor. E ele apregoou um jejum não só para ele, mas para toda Judá. E uma declaração que Josafá fez foi: porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele declarou que os olhos dele e de toda aquela nação estavam no Senhor. Você percebe que todos nós estamos sujeitos a momentos de ansiedade e de medo. Como o rei Josafá, precisamos aprender a colocar sempre os nossos olhos em Deus. Porque quando colocamos os nossos olhos fixos na ansiedade e no medo, somos tomados por conflitos e crises na nossa alma. Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer levar você a manter os teus olhos fixos nele. Amém? Para vencer os conflitos e as crises da vida. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como nosso Salvador, ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados, mas muitas vezes nós somos vulneráveis nos nossos sentimentos. Porque nós somos seres humanos, somos criaturas de Deus, mas a nossa velha natureza, ela sempre tenta trazer de volta aquilo que Deus já apagou do nosso passado. Os traumas, as dores, as aflições da vida. Mas muitas vezes aceitamos a Cristo, mas pelo fato de estarmos deixando o velho homem, a velha natureza, tomar conta da nossa vida novamente, a ansiedade, o medo vem e os conflitos e as crises voltam a acontecer na nossa vida. A velha natureza, ela faz com que as circunstâncias da vida então tomem um espaço maior. Isso nos faz ficar ansiosos e com medo. Paulo, ele experimentou tais sentimentos na sua vida. No livro de 2 Crônicas, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 4 ao 10, nos vai relatar sobre Paulo, quando esteve em um momento que ele experimentou esse sentimento na sua vida cristã. No capítulo 7 também de 2 Coríntios, do verso 5 ao 6,
Você pode estar lendo aí na sua casa. Nos fala que Paulo experimentou de tais sentimentos. E nós vemos que mesmo que o Senhor Jesus, nos seus últimos dias, ele revelou a nós a tristeza do seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Marcos 14, 34, por favor. Marcos 14, 34. Você que está acompanhando, né? A nossa leitura da palavra de Deus, a nossa ministração com a sua Bíblia, ou aí no seu celular, talvez no seu celular você está assistindo online e não dá para você acompanhar na Bíblia do seu celular, mas no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 34, vai nos trazer a revelação em que Jesus, que também era homem, passou por um momento que ele teve sentimentos na sua alma. Marcos 14, 34 nos diz assim: E disse-lhe, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. Jesus disse isso quando ele estava no Getsemane, e ele disse para os seus discípulos: olha, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Jesus estava vivendo uma aflição, uma ansiedade tão grande naquele momento, porque ele sabia que estava se aproximando da sua morte. E ele então ficou em profunda aflição, que ele disse: a minha alma está tão triste que estou perto de morrer. Ele revelou que no seu coração havia tristeza. Contudo, essa tristeza não veio da velha natureza, porque Jesus, ele não era vulnerável no sentido do pecado, mas ele era vulnerável no sentido humano. Mas não de ter sido homem pecador, porque ele não foi. No caso de Jesus, foi a vulnerabilidade humana, natural do ser humano. Qual de nós não se sente ansioso e com medo diante de uma enfermidade? Tem muitas pessoas ansiosas com medo diante do coronavírus, só de ouvir na televisão, nos jornais, mostrando tantas mortes, que nem todas são verdadeiras. Nós sabemos disso, que em certas televisões, ou melhor, em certos canais de televisão, há um exagero em tudo isso. Mas existem muitas pessoas com medo, com muito medo, por causa dessa enfermidade, desse vírus invisível chamado coronavírus. Existem muitas pessoas ansiosas e com medo, sabe de quê? Do desemprego. Porque o desemprego tomou conta do mundo. Há uma crise econômica geral e existem muitas pessoas com medo. E por isso estão cheias de conflitos na sua alma e vivendo momentos de crise familiar, da violência que nos cerca. A crise familiar é muito grande, as pessoas estão vivendo muitos momentos de crises familiares, não só pelo coronavírus, mas por crises que já viviam anteriormente. As pessoas já passavam por muitas crises antes dessa pandemia. Quantas crises nas famílias, quantos problemas familiares, quantas situações desesperadoras nas famílias, pais contra filhos, filhos contra pais, filhos perdidos nas drogas no mundo, maridos no alcoolismo, mulheres incompreensíveis e tantos outros conflitos familiares que já existiam antes de vir essa pandemia. Nós vivemos num mundo que nos cerca de violência e temos o desafio todos os dias de assumir diante das lutas a certeza de que em Deus nós poderemos vencer os conflitos e as crises da vida. Quero te falar que a primeira coisa que você precisa nessa última palavra da semana sobre conflitos e crises, como vencê-las,
Eu quero te dizer que você tem que identificar qual é a causa dos seus problemas. O que causou os seus problemas? Talvez a dor, os traumas que você carrega foram por problemas vividos na sua família. Talvez irmãos que fizeram alguma coisa contra você, como foi na vida de José. E você ficou cheio de conflitos na sua alma, por causa de brigas, de confusões dentro da sua casa, com seus pais, brigando o tempo todo, talvez por causa do alcoolismo e de tantos outros problemas. Nós precisamos ir direto ao ponto. Qual é o problema? Você precisa fazer uma autoanálise, uma leitura da sua vida hoje. Qual é o problema da sua alma? Ou quais são os problemas da sua alma? Você precisa fazer uma autoanálise. Aonde tudo começou? Aonde começou esse problema? Identificar que a dor da alma, ela começa por alguma coisa que aconteceu. Aí vem a ansiedade e o medo que geram os conflitos e as crises. Talvez brigas nas famílias, talvez alguma traição que você viveu, talvez alguma decepção, talvez um abuso sexual que você tenha vivido e nunca contou para ninguém e você carrega dentro de você. Você precisa identificar qual é o seu problema hoje em nome de Jesus. A segunda coisa que você precisa é considerar que você precisa de ajuda. Muitas pessoas acham que são autossuficientes, que sozinhas elas podem resolver os seus problemas. Você precisa de ajuda. Ajuda de pastores, de líderes espirituais, ajuda talvez até de profissionais como psicólogos, como psicanalistas e tantos outros. E talvez você faz parte até de uma igreja, mas você nunca procurou o seu pastor, a sua pastora, o seu líder, o seu discipulador, a sua discipuladora, para abrir o coração e dizer que você precisa de ajuda. Eles não vão descobrir sozinhos, a não ser que Deus revele. Depois de nós descobrirmos a causa da nossa ansiedade, nós precisamos então buscar ajuda. Precisamos então buscar em alguém a ajuda para vencermos os conflitos e as crises. Existe solução para os conflitos, existe solução para as crises, mas nós precisamos de ajuda. O crente não é super-homem, não é super-herói. Nós precisamos de ajuda, precisamos um dos outros. Pessoas precisam de pessoas. Entenda isso nessa noite. Pessoas precisam de pessoas. Sozinho você não vai conseguir sair desses conflitos, dessas crises. Pessoas precisam de pessoas. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora todo medo. E o que o inimigo ataca? Exatamente as nossas emoções. Para nós não nos sentirmos amados. A Bíblia afirma que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você precisa se sentir amado primeiro por Deus, depois sentir o amor de alguém que Deus vai colocar na sua vida para cuidar de você. Para então ter paciência para te ouvir, para te ajudar, para te orientar. Você precisa ser ajudado por alguém. Sozinho, sozinha, você não conseguirá vencer os conflitos e as crises. E em terceiro lugar, você precisa se alegrar sempre no Senhor. João 17:11 fala sobre isso, sobre se alegrar no Senhor. Possivelmente a crise em relacionamentos, elas trazem muitos problemas. E nós precisamos entender algo nessa noite, ou nesta madrugada de oração. Precisamos, então, nos alegrar sempre no Senhor. E se alegrar
no Senhor, não é que você precisa ter motivos para isso, para sorrir, mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Muitas situações roubam a nossa alegria e você precisa se alegrar sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas situações acontecem na nossa casa, na nossa família e até mesmo na igreja para roubar a nossa alegria, mas a nossa alegria está no Senhor. Seja a luta que for, sempre haverá alegria no Senhor, sempre haverá motivos para você se alegrar, amém? Você precisa dar ações de graças ao Senhor, você não pode ficar olhando para os problemas, você tem que manter os olhos fixos em Deus, como disse Josafá. Você precisa olhar para o Senhor, você precisa se alegrar nele, você precisa então se apresentar ao Senhor, tendo alegria no seu coração e dizendo: Senhor, eu quero dançar sobre a minha dor. Foi uma declaração que o rei Davi fez diante da morte de um ente querido. Ele dançou sobre a dor. Nós falamos sobre isso também esta semana, sobre o profeta que perdeu a sua esposa e Deus disse para ele não chorar, mas sim se alegrar. Talvez isso para você seja loucura, mas é o que a Bíblia diz, que precisamos nos alegrar no momento da tristeza. Precisamos conhecer a palavra do Senhor para sermos consolados e fortalecidos. Talvez você está triste, abatido, angustiado, cheio de conflitos e crises, porque você ainda não conhece a palavra de Deus, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A quarta coisa que você precisa entender nessa noite para vencer conflitos e crises é confiar em Deus em oração. Filipenses 4:6 está escrito que a melhor oração ou que o melhor remédio para a ansiedade e o medo é a oração. Leia, Filipenses 4:6 diz que a oração é o melhor remédio para a ansiedade e o medo, ou seja, para vencer os conflitos e as crises da vida, o melhor remédio é a oração. Foi em oração que muitos dos heróis da fé na Bíblia aprenderam a confiar em Deus e aprenderam a vencer. Jó 42:2 diz, em uma de suas orações: bem sei, ó Deus, que tudo podes e nenhum dos seus planos serão frustrados. Jó orou em meio a uma crise existencial, em meio à dor, em meio à tristeza. Ele depositou a confiança em Deus e no final das suas provações, ele declarou, Jó 42:5 diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que essa seja a sua declaração. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao 18, você vai encontrar a história de Ana, uma mulher cheia de conflitos, cheia de crise, cheia de medo, cheia de ansiedade, porque era estéril, porque não podia engravidar. E ela então apresentou a Deus a sua necessidade em oração. Por sua vez, Ana foi orar. E o sacerdote Eli, que estava ali, achou até que Ana estava embriagada. Mas ele disse a Ana, ela dizendo a ele que ela tinha uma necessidade, ele disse, olha, que o Senhor conceda o que tu queres, porque ele viu a oração daquela mulher. Assim Deus fará com você. A Bíblia também fala sobre um dos salmistas, o Salmo 73, do 17 ao 28, Asaf se mostrou confiante na soberania de Deus após entrar no santuário e orar. Quantos textos na Bíblia nos fala sobre confiar em Deus?
À medida que nós mais confiamos em Deus, é à medida que nós vamos vencer os conflitos e as crises da nossa vida. Quanto mais você depositar a sua confiança em Deus em oração, mais você vai vencer os conflitos e as crises da sua vida. A oração te ajuda a vencer a ansiedade. Quem ora bastante vive bem. Quem ora bastante vive bem. Quem ora bastante não vive cheio de conflitos, cheio de crises, não vive ansioso, não vive com medo. Então, quanto mais você orar, mais você vai vencer os conflitos e as crises da vida. O Senhor Jesus nos ensina que não devemos ficar ansiosos por nada, que devemos buscar em primeiro lugar. Mateus 6, do 25 ao 34, ele diz que devemos buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Nessa noite o Espírito Santo te diz que você precisa identificar a causa dos seus problemas para vencer os conflitos e as crises. Depois você precisa considerar e pedir ajuda a alguém, seja pastores da sua igreja, líderes, discipuladores, ou até psicólogos, psicanalistas, se necessário for. A terceira coisa, você precisa se alegrar sempre no Senhor. E a quarta é confiar em Deus em oração. Quem mais ora, mais consegue vencer os conflitos e as crises da vida. Muitos perguntam qual é o meu segredo, e eu respondo para elas: uma vida de oração. Uma vida de busca ao Senhor, uma vida na presença. Esse é o meu segredo de vencer os conflitos que já vivi e as crises. Quanto mais orar, mais nós vamos vencer os conflitos e as crises da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Existe uma promessa de Deus para você. O que está ocupando o lugar do medo, eu profetizo a paz que excede todo entendimento. Que a sua mente e que o seu coração não estejam nas circunstâncias, não estejam nos conflitos, nas crises, mas que os teus olhos estejam fixos no Senhor, como disse o rei Josafá. Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E não sabemos nós o que fazer, disse Josafá, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eles não sabiam o que fazer, o rei não sabia o que fazer, mas ele buscou no lugar certo, na pessoa certa. Ele decretou um jejum e oração para aquele povo, e eles buscaram o Senhor, porque os olhos de Josafá estavam no Senhor. Coloque os teus olhos em Deus. Siga esses 4 conselhos nesta última palavra desta semana. Amanhã vamos começar outra série de ministrações sobre outro assunto, mas estamos encerrando aqui como vencer os conflitos e as crises da vida. Siga os conselhos que foram dados. Hoje, os 4 conselhos de ontem, de anteontem, você pode assistir, que está aí no Facebook da igreja, no nosso canal do YouTube, você acompanhar como vencer os conflitos e as crises da vida. E eu quero orar por você agora com uma canção que diz que parece que estou cercado, mas é aí que estou guardado por ti. Os teus olhos precisam estar no Senhor, amém? Vamos orar. Ó Deus, nesta madrugada de oração, eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas diante do Senhor. E a minha oração é que elas possam vencer os conflitos e as crises da vida que elas estão vivendo e passando. E como disse Josafá, que teve medo, mas os olhos dele estavam fixos no Senhor Deus. Que os teus olhos possam ficar fixos em Deus agora. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas que te causam conflitos e crises, através da ansiedade e do medo, mas olhe para o Senhor, olhe para Deus, porque Ele te levará à vitória. Josafá teve a vitória contra os seus inimigos,
E assim eu profetizo, você terá vitória contra os seus inimigos e nós venceremos toda e qualquer batalha, seja física, espiritual ou emocional. Você vai vencer em nome de Jesus. Deus me revela que tem muitas pessoas assistindo essa live nessa madrugada com depressão, pessoas que estão ansiosas e que estão sentindo muito medo até de ficar no escuro. Eu profetizo a cura do Senhor na sua alma, a cura do Senhor nas suas emoções agora em nome de Jesus. Seja curado dos seus conflitos, das suas crises interiores agora, em nome de Jesus. Receba a cura nas suas emoções. Tenha a sua vida restaurada pelo poder do nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora por todos os enfermos. Ó Deus, oramos por todos aqueles que estão com coronavírus em toda parte do mundo. Declaramos a cura, o milagre do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Se você está com alguma enfermidade, coloque a mão agora sobre a tua enfermidade. Eu declaro cura, receba o milagre. Estenda a sua mão agora em direção à tela do seu celular ou do seu computador, aonde você está agora. Estenda a sua mão e diga assim comigo: eu toco na orla das vestes de Jesus e eu profetizo que de Jesus sai poder, sai virtude e eu sou curado agora. Diga comigo: eu recebo a cura agora, em nome de Jesus. Amém? Receba a cura, receba o milagre de todas as enfermidades agora sobre a sua vida, seja no corpo, na alma ou no espírito. Seja curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja curado em nome de Jesus. Quero te lembrar que nós continuamos orando por você, pela sua família. Começamos ontem 21 dias de jejum de Daniel, oração 3 vezes ao dia, aonde cremos que Deus continuará nos respondendo como tem nos respondido até aqui. Quero te convidar a estar orando neste tempo também conosco, jejuando. Vamos estar clamando, orando, jejuando, especialmente também pela vida da pastora Clarinda, do apóstolo Edésio, da sua família. Então você pode orar conosco, mesmo que você não os conheça, mas ore por eles. Ore pela pastora Clarinda, ore pelo apóstolo Edésio e a sua família. Ore conosco, clame conosco. Oração 6 horas da manhã, meio-dia e às 18 horas e jejum de Daniel. E eu quero dizer a você que o projeto Compaixão continua. Estamos recebendo ainda doações de cestas básicas de alimentos que iremos distribuir para as famílias que necessitam. Ainda temos uma lista enorme de pessoas que estão necessitadas. E o projeto Compaixão tem o objetivo de levar o evangelho das duas mãos, levar Jesus e o alimento. Você pode participar doando uma cesta básica, doando 1 quilo de alimento. Procure a Realize, que lá tem um projeto Varal Solidário, onde você vai levar uma tarefinha para casa para o seu filho, para ajudá-lo, nos estudos, porque nesse tempo de pandemia as escolas estão paradas, e você pode então levar 1 quilo de alimento para colaborar em troca de uma linda tarefinha, de um trabalho, um exercício escolar para o seu filho estudar em casa. Faça isso. Você pode também procurar a Igreja do Caminho na Rua Bom Jardim 40, Centro, em frente à penitenciária, para fazer a sua doação do seu alimento, ou nos procurar nas redes sociais. Nos ajude. Eu quero agradecer os nossos colaboradores, a empresa Realize,
Todos os discípulos, todas as ovelhas da igreja do caminho, todas colaboraram, todas doaram, participaram. Eu quero agradecer o amigo Sérgio Americano Mendes, que mandou a sua colaboração, ao doutor Pedro Florindo, com a sua esposa Aline, que além de doar, conseguiu doação com seus amigos, né, que colaboraram. Muito obrigada a todos os amigos do doutor Pedro Florindo, que nos ajudaram com cestas básicas. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada ao Demi da Educatran. Obrigada a Delvani, a esposa do Zé da Globo da Utilidades. Obrigada ao Júnior. Obrigada a todos que colaboraram, que contribuíram, que foram, né, conosco nas casas, orar, levar os alimentos. E nós vamos fazer a nossa terceira ação do Projeto Compaixão em meio à pandemia. Não fazemos isso com interesse político algum, não fazemos isso porque começamos agora. Há 21 anos nós trabalhamos com projetos sociais aqui nessa cidade. Quem me conhece sabe disso. E nós, no meio desta pandemia, decidimos então realizar o projeto Compaixão, levando Jesus e levando o alimento àqueles que precisam. O Evangelho das Duas Mãos. Conto com você para fazer parte conosco. Ontem, dia 1º de maio, nós realizamos a segunda ação profética de 2020, porque já fizemos inúmeras, perdi as contas, mais de 50 atos proféticos nós já fizemos nessa cidade, porque já estou aqui há 21 anos, muito mais. Já ungimos toda essa avenida do contorno, rodando 7 vezes, ungindo toda a avenida. O que você imaginar nas entradas, nós já oramos, já ungimos há muitos anos. Mas no ano de 2020, essa é a segunda ação profética em meio a essa pandemia, onde nós oramos em lugares estratégicos. Você acompanhou aí pelas redes sociais, declarando cura para aqueles que estão enfermos no hospital, declarando proteção, livramento para aqueles que estão ali trabalhando, se esforçando. O Urbano estava ali trabalhando, né, nos recebeu muito bem. Estivemos também no batalhão, a soldada Ana Paula nos recebeu muito bem. Muito obrigada, Coronel Carlos, Tenente Coronel Carlos, Ana Paula, soldada Ana Paula, nos recebeu muito bem. Oramos por todos os policiais, oramos também ali na porta do SAMU, por todos os funcionários do SAMU, como por todos os funcionários do hospital, dos médicos, aqueles que fazem a parte da limpeza. Oramos pela administração pública, pelo prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores. Oramos no mercado municipal, pelos feirantes, pelos funcionários, pelo comércio de Itaiobeiras, pelos empresários, pelos microempresários. Oramos pelos funcionários da saúde que estavam em uma das saídas da cidade. Abençoamos a vida daquelas mulheres ali também, colocando a sua vida em risco para nos proteger. E nós fizemos ontem a segunda ação profética e vamos fazer a terceira. E você pode fazer parte conosco. Você que faz parte de alguma igreja, pastores, igrejas, estão convidados a irem conosco. Juntos nós somos mais fortes. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi a nossa madrugada de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te livre do mal. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Juntos nós somos mais fortes. A Igreja do Caminho, ela vive, eu vivo, para glorificar a Deus e abençoar vidas. Receba um grande abraço e um beijo no coração da pastora Renata Bussar.